Salve, salve pessoal! Estamos aqui para mais uma entrevista pela Tentáculo Mímico e a nossa convidada de hoje é uma grande referência quando se fala em mobilização popular. É também uma transista de excelência há 27 anos e uma estudante dedicada de psicologia. Nascida em Vicente de Carvalho, Guarujá, ela foi criada por mulheres com muita disciplina, afeto e referência feminina. É moradora de Praia Grande desde 1999, onde construiu a sua trajetória unindo trabalho, militância, identidade e pertencimento. É fundadora do estúdio Raízes e atua pelos movimentos sociais, movimentos políticos partidários e também pelas PLPs, promotoras legais populares, sempre pautando o direito das mulheres e também a cultura de matriz africana. Um dos seus objetivos é construir um espaço cultural na periferia onde vive, garantindo mais acesso à arte e à educação, em lugares onde muitas vezes o poder público não é capaz de chegar. Ela guarda sua fé com os orixás, está muito bem orientada. Eu estou falando de Kelly Cristina, mais conhecida como Kelly das Tranças. Bom, Kelly, eu quero começar te agradecendo muito por você aceitar o convite, né, de estar aqui com a gente. Eu quero agradecer como amigo, porque eu tenho uma admiração muito grande por você. E quando a gente se encontra, duas coisas muito caras acontecem. A primeira é conhecimento, porque aquelas ideias que parecem muito fixas, elas começam a ganhar outro formato quando a gente vai conversando. E por muitas vezes esses encontros acontecer lá no seu espaço, que é o lugar onde você trança o cabelo da gente, que é um momento de adorno, essas duas coisas me pegam muito, acolhimento e conhecimento. E eu sou muito feliz por ter a tua amizade, por ter a oportunidade de ter a cabeça adornada pelo seu trabalho. Nossa, que honra. E por ter você aqui hoje também, quero agradecer pelos trabalhadores que estão aqui. É muita mão de obra para fazer isso acontecer. A gente está muito honrado de receber você. Sim. E você pode ficar à vontade, o espaço é seu para falar o que você quiser. Sim, não. Se tiver alguma coisa que eu esqueci da biografia, você pode acrescentar aqui. E aí, em seguida, eu faço a minha primeira pergunta, que eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Não, acho que foi bem cirúrgico, assim. Eu que estou honrada, né, de ser entrevistada. E é uma coisa que eu tenho aprendido, assim, parece que numa caminhada a gente não fez nada. E quando alguém faz um convite como o seu, valida tudo que a gente faz, sabe? A gente não passa despercebido. Eu acho isso, me contempla, eu fico muito feliz. Não é pelo sucesso, por likes, mas por validar o trabalho e o esforço que a gente tem no dia a dia pelas lutas, né? Pô, que demais saber, porque é muito bom que a gente vai contemplando um ao outro, né? Uhum. Porque o seu trabalho é uma referência para a gente e para muitas outras pessoas. Bom, a minha primeira pergunta é sobre uma coisa que eu falei, inclusive, na apresentação. Você foi criada por mulheres e aparecem 3 palavrinhas ali que eu achei, assim, chave. Disciplina, afeto e referência. Acho que são coisas que amparam muito bem uma criança, né? A formação de uma criança. Fala um pouco dessa infância. É uma infância permeada pela ausência paterna, né? Então, quando a gente fala mulheres, a gente tem que perceber que não tem os homens. Então, quer dizer, a gente até brincava que era a casa das 7 mulheres, né? Eram as tias, a mãe, a avó. Tinha um tio outro ali que fazia um papel de afeto muito grande, mas faltou a estrutura da presença de um pai, né? Mas, assim, minha mãe, minha avó e todas as mulheres... A minha avó era... Quando eu falo de disciplina, eu falo da minha avó, porque ela era autoridade. Eu falo que ela falou, a gente respeitava. E aí parece que cada pessoa tinha uma coisinha. A minha tinha o afeto. Então, assim, se eu falar que faltou, nunca, né? Essa presença, essa ausência materna não foi tão marcante pela força dessas mulheres, né? Mas eu falo, tudo que eu sou vem de lá, vem delas, não tem como. Força de trabalho, o cuidado com as minhas filhas, disciplina com tudo, o meu comprometimento com as coisas, né? Na minha casa, as mulheres tinham palavras. Se minha mãe falasse, vou te dar esse brinco, ela dava, entendeu? Então, a gente tem que ter esse comprometimento, sabe? Na maternidade, nos espaços, em todas as atividades. Isso vem, com certeza, da minha casa. Dessa parte, especialmente da disciplina, eu também cresci numa casa com bastante disciplina, assim. Não tanto afeto, mas bastante disciplina. Você trabalhou como auxiliar de escritório. Então. E assim, um dos seus primeiros sonhos era ser secretária e Meu tal. sonho. Quantos anos você tinha quando você trabalhou como auxiliar? Então, na minha época, 14 anos eu já podia trabalhar, né? Então, 14 anos ali, como era
Minha mãe era uma mãe solo, então, com certeza, eu acho que por muitas mulheres que vão ver, inclusive, esse vídeo, vai falar. A gente já entrava num ciclo de ajudar a família, então, 14 anos já podia trabalhar. Eu, 14 anos, já cuidava ali de uma que já era uma babá, alguma coisa que eu acho que inúmeras mulheres negras já passaram por isso, mas meu sonho era ser secretária, porque eu achava que era uma profissão de importância, porque datilografava, porque usava aquele terninho e tal. E o meu primeiro emprego foi auxiliar de escritório. E foi assim muito engraçado, foi uma indicação de uma mãe de uma amiga, né? Mas eu confesso que eu me desiludi, porque você vem de um lugar que sua mãe é costureira, a outra é faxineira, a outra é cozinheira, ser secretária ia ser excepcional. Ia ser o auge daquela família, né? E chega lá, você sofre inúmeros preconceitos que eu não entendi até então, entendeu? Até estar lá, mas com 15 anos eu já estava trabalhando, trabalhei até os 18. Ô, Kelly, eu imagino que não é um ambiente fácil, esse ambiente, escritório e tal. Uhum. Você falou que tinha 14 anos, né? 14. 14 anos, bem nova, assim. Você usou a palavra sonho para falar de um trabalho que você via como uma coisa importante, assim, uma referência positiva, né? Mas quando foi que você sacou, e eu imagino que tem a ver com o período que você viveu ali no escritório trabalhando, quando foi que você sacou que não era isso, que você ia para outro caminho? Porque o que você faz hoje é a arte, trançar cabelo, você também é uma comunicadora, uma líder comunitária. Quando foi que você sacou que o caminho ia ser outro? Ou quando eu virei transista, você fala? Também. Bom, no escritório, primeira coisa que eu queria falar é que eu olhava minha mãe, minha avó, costurando muito, tipo, chegava trabalhando costurando. Aí eu achava que todos esses trabalhos eram assim... Porque quando você vê uma atividade, ela sendo excessivamente executada, ela passa a não ser um trabalho, ela parece uma escravidão, né? Parece que a pessoa está sofrendo. Então, eu tenho tia, mãe, eu não sei pregar um botão, todo mundo costura. Então, eu já olhava aquilo com uma repulsa, não quero ser faxineira, não quero... E ter ido para o corporativo, no caso era um escritório, me fez ver um outro mundo também, onde eu também era muito pequena, onde eu também era muito humilhada. Então, assim, eu não conseguia acessar o que eu poderia ter sido. Então, eu poderia ter ido para o comércio exterior, eu poderia ter acessado a informatização, que eu peguei a parte que foi informatizado esse trabalho. Então, eu perdi a oportunidade de ter sido maior nesse cenário. Então, eu vou indo para o subdesemprego. Aí, papelaria, não sei o que lá. Né? Como que eu viro transista? Eu gostava de trança. Aí eu frequentava um salão ali em Santos, que era da Luciana, hoje da Frutu, uma pessoa que eu admiro demais, ela era transista. E aí, um dia dentro do salão, uma transista entrou e falou: você viu, tá tendo curso na Casa de Cultura. Aí eu já achei um absurdo eu estar dentro de uma cidade e não saber que tinha uma Casa de Cultura. Eu estava sentada, eu lembro como se fosse hoje, estava sentada, a menina estava uma casa de cultura? Ela tem uma casa de cultura da mulher negra. Eu fui na Casa de Cultura, eu era uma desempregada já, e eu fui para curiar o que era a Casa de Cultura. Quando eu cheguei lá, estava tendo uma aula de trança. E aí, quando eu cheguei na aula de trança, eu, nossa, aqui estou vendo uma oportunidade de fazer uma outra coisa, enquanto eu não... Porque ainda assim, olha como que funciona o preconceito ou a visão que a gente tem capitalista, né? Então, o trabalho é registrado, você só é alguma coisa, você é formado em alguma coisa. Até esse trabalho que eu olhei ali, eu falei, dá para me fazer esse biquinho até eu arrumar um emprego, porque para mim aquilo não era um trabalho ainda. E aí, quando eu cheguei lá, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu lembro como se fosse hoje, eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu cheguei lá e falei, a mulher, não, eu não pago por aula, que é o curso inteiro. Eu contei a história, eu não sei se ela ficou sensibilizada da forma que eu contei, que quando eu estava indo embora, ela mandou voltar. Hoje em dia ela é minha amiga, é a Orivani. É uma senhora especial, assim, artista também, ela era da casa, ela falou, volta, eu vou deixar você fazer uma aula. Eu fiz uma aula e voltei 5 anos para tirar o diploma, mas eu já sabia fazer tudo. Eu fiz uma aula. Aí você vai falar assim, eu não sei se foi o motivacional necessidade, porque é isso que eu gostaria de deixar claro, porque aí parece que, brilhou uma estrela e eu virei uma artista. Não, no primeiro momento foi a necessidade. E no segundo momento eu me apaixonei pelo que eu fazia, e isso foi me tornando quem eu sou. Não porque, eu sempre sonhei ser transista, e eu sei fazer trança e ficar tudo... Não é assim, não é assim. É um negócio que atravessa mais
mais a gente e mais as pessoas que a gente faz. Então, ali já foi um marco, que eu acho assim, não vou falar que é mágico, que é universo, que é espiritualidade, mas tem coisas que passam pela gente para transformar a gente. Então, eu ter ido até a casa foi um momento mágico para mim. Ô, Kelly, qual é a imagem de uma secretária que está no imaginário social de uma menina negra de 14 anos? É também, de certo modo, uma imagem que vem de fora para dentro e violenta? Então, era isso, mas eu não entendia que era isso. Eu estava lá, eu tinha meu salário, era um salário que eu ajudava a minha mãe, e ainda supria, assim, era uma menina que curtia baile, curtia, né? Então, assim, suprindo as necessidades, sempre num lugar de sobrevivência. Não de que, vou ser grande coisa, vou ter um carro, não tinha isso. Era muito, infelizmente, ainda era muito... achando ainda que estava num lugar melhor do que o da minha mãe e da minha avó, que era costureira, que era faxineira e tal. Mas eu era sexualizada no escritório. Era no escritório, por exemplo, que vinham estrangeiros e eles queriam que eu fosse a pessoa que servia. Eu não era copeira, mas eu tinha que servir o café porque era eu, a preta, né? Mocinha, né? Quase perfil da preta gringo, para os gringos ver, né? Então, várias coisas que eu passei que eu ficava, é isso, né? Que você já vai porque você está vindo, você sai do mundo que é protegido da sua família para o mundo do trabalho, o mundo da sociedade. Com 14, 15 anos é isso. Então, eu fui aprendendo e se defendendo, né? Mas é sempre muito sobrevivência, não foi pensando... Eu acreditei nesse sonho, mas quando chegou lá eu vi uma realidade, outra realidade. E essa intimidade com a palavra veio quando? Você é uma comunicadora, a comunidade inteira ama a Kelly, vai lá conversar, pedir conselho, desabafar, pedir orientação, trocar, e você está sempre com muita generosidade acolhendo as pessoas e sempre com uma narrativa assertiva, que vai na direção daquilo que elas necessitam naquele momento. Essa relação com a palavra começa quando? Veio de onde? Eu acho que desde criança. Quando a minha mãe, até se qualquer pessoa sentava falando, ela era faladeira quando era criança, a informação da escola era isso. Mas eu amava socializar, eu fui uma criança única por um período na minha casa, então eram muitos adultos. Então eu ia na rua, tinha uma criança, já era meu amigo, já queria levar para casa, né? Então tá na praia, era assim. Então essa socialização, essa comunicação vem de criança, mas com o período a gente vai sendo podado também, né? Não fala assim, isso não se fala, fica perguntando toda hora, então a gente vai entrando para dentro, assim, né? Numa forma de, assim se vive na sociedade. E eu acho que eu tive essa liberdade no momento que eu vou trabalhar fazendo trança. Porque a troca é impossível de não acontecer. É impossível. Eu acho que quando a pessoa senta, ou quando eu ia, por exemplo, trabalhei 9 anos a domicílio, eu ia nesse espaço, esse momento que a pessoa está sentada e sendo cuidada, ela se sente também aberta a conversar. E eu gosto demais disso. Eu amo fazer isso. Eu acho que faz parte até do processo do cabelo. E 27 anos de profissão não é pouca coisa. Você está atendendo tem gente que começou com você lá e está até hoje. Sábado estava uma cliente que foi a primeira pagante, assim eu falo, né? Hoje em dia, infelizmente, a mãe dela não é viva, mas eu lembro quando a mãe dela me contratou para fazer o cabelo dela. E aí eu falei no salão, falei, essa aí foi minha primeira cliente. Todo mundo parou para olhar, porque hoje ela tem 30 e pouco. Aí ela, já tô velha, tu vai passar vergonha. Ô Kelly, e tem algum acontecimento que te marcou até hoje, assim, te marca até hoje, nesse processo de atender a maioria mulheres, imagino, negras de periferia, que tem muitos marcadores sociais e que são colocados nessas conversas? Tem alguma coisa que te marcou? Um episódio, mano, são muitos episódios, né? Mas assim, não é que eu naturalize já essa questão, mas para fazer eu me emocionar, né? Então, outro dia, um tempo atrás, não lembro quantos anos, entrou uma menina no salão e ela tinha um cabelo bem crespo. E a mãe é mãe adotiva, é uma mãe branca, inclusive a mãe é uma profissional de cabelo, mas não sabia lidar com esse cabelo, levou para mim, era uma amiga minha. Kelly, eu não estou sabendo, não vou levar. Quando chegou lá, ela é uma criança exatamente como eu era, falante, perguntadeira. E eu gosto de criança que é assim, que fala, né? Eu fico, ela tia. E eu tinha assim, uma coleção de bonecas, então todo o tempo ela estava olhando tudo no salão. Um salão com uma estética afro, né? E ela falava, mãe, é um salão igual de onde eu vim. Ela era nascida na Bahia.
a menina. E ela foi se identificando com tudo. Nossa, aí ela parou na frente do espelho e falou, tia, meu cabelo vai ficar enrolado. No caso, eu ia fazer um procedimento que ia deixar cacheadinho. Falei, vai, mas vai mesmo? Vai mesmo. Aí enrolei, fiz tudo. Enquanto isso, ela falou e perguntou, e falou que a boneca tal aparecia com não sei quem. E até as bonequinhas, ela estava tendo conexão o tempo todo com tudo, né? Mas quando acabou, ela parou na frente do espelho, assim, era um espelho comprido, e falou, mãe, nunca mais ninguém vai rir de mim na escola. Só que aí quando ela fala isso, ela não fala isso só para ela e para a mãe dela, ela foi para todos os meninos que estavam ali. Metade chorou. Eu tive que sair da sala, que eu dei uma soprada. Falei, vou sair da sala, que eu não vou aguentar. O menino que trabalhava comigo chorou, todo mundo chorou, porque ela falou tão singela, ela, tia, obrigado, ninguém mais vai rir de mim na escola. Aí parecia que eu estava abraçando eu mesma quando riam do meu cabelo na escola. Então, quer dizer, tem impacto o que a gente faz. Sim. O Kelly, o cabelo é um assunto sempre muito sensível, né? E tem uma coisa que me pega que eu acho interessante, assim, às vezes nas rodas, onde as urgências mais caóticas se apresentam, pagar conta, trabalhar, criar os filhos, o cabelo, volta e meia, também pinga lá e vira uma discussão, e é sempre um momento ou de adorno ou de visitação, é difícil. Como é que a gente discute estética e cuidado, autocuidado, no momento em que a estética é facilmente capturada por tudo, pela propaganda, pela publicidade e esvaziada de uma série de valores que a gente precisa construir com muita dificuldade, às vezes, para aceitar os próprios traços, a própria beleza. Você deve tratar muito disso com as suas clientes, eu imagino, inclusive com as mais jovens. Qual é a estratégia? Como é que aproxima a pessoa dessa possibilidade de autocuidado e adorno? E também como é que prepara para não deixar escapar pelas mãos e virar uma coisa que se esvazia lá na frente? É difícil, sabe porque a rede faz muito isso, né? A internet, ela deixa a coisa muito banal, deixa fútil e, um penteadinho, todo mundo pode fazer, aquela coisa toda. Eu tenho clientes ainda que olham, vão fazer o cabelo e não querem ficar de frente para o espelho. Estou falando de coisa séria. Elas não querem fazer a trança porque ela não quer ver o cabelo dela. Ela quer ver quando estiver pronto. Então, a gente está falando de identidade lá no seu profundo. Nós estamos falando não é identidade visual só. Ancestralidade. A gente está falando de capacidade, porque isso aqui não, a imagem é quase você vestir a roupa do super-homem. Para me enfrentar aquilo lá, eu tenho que alguma coisa tem que me sustentar. Aí a gente vai para vários âmbitos, a gente pode falar de espiritualidade, mas essa identidade é importante. E quando eu falo identidade, a gente está falando aqui racial, mas a gente pode falar de gênero, a gente pode falar de sexualidade. A pessoa, primeiro, ela tem que saber quem ela é, para ela enfrentar todas as demandas que estão lá fora. Então, a internet banaliza muito. Eu acho que é uma faca de dois gumes. Hoje a gente tem... às vezes eu estou na rua, eu vejo as crianças, ou vou fazer uma atividade de escola, que eu vejo as crianças de black, dá para sentar e filmar. Porque, é uma conquista. Vivi para isso, né? Vivi para isso. Meu black, não sei o quê. Puta, da hora. Mas só que assim, esse esvaziamento, quando a gente fala de turbante, quando a gente fala de uma vestimenta. Outro dia eu ouvi uma moça falando, a moça vai falar sobre mulher negra, ela tem que vir toda... E eu escutei uma negra falar uma vez que eu achei sensacional. Ela, não é porque eu sou negra que eu tenho que andar com animal print, turbante, argola. Se eu tô assim hoje aqui, isso foi um processo e que se você for no dia a dia da minha casa, eu vou estar assim. Não é uma fantasia. Então é sobre isso, sabe? Sobre, olha, estamos na semana da mulher negra, então vamos usar turbantes. Não é isso. Vamos arrumar isso, vamos... Então, assim, eu acho que as pessoas que estão na atividade de educar culturalmente, socialmente, têm responsabilidade sobre isso também, mesmo nas redes. Muito bom. Você nasceu no Guarujá. Sim. E você veio para Praia Grande. Você passou por Santos? Eu morei 2 anos em Osasco, depois para Santos. Quais são os pedaços de cada uma dessas cidades que estão contigo até hoje, assim? Um pouquinho de cada. Em Santos eu morei no pé do morro.
Então, eu tive o contato com a população que mora em morro. Eu vivi no morro. E é uma comunidade, assim, diferenciada, assim. Eles têm ar de comunidade, sabe? Um ajuda o outro. Essa coisa de subir as coisas. Então, isso já me dá um ar de coletividade ali muito grande. Depois eu fui para a Vila Matias, que ali tinha muitos cortiços, que era ali o mercado, né? A Vila Nova e Vila Matias. Muitos cortiços. Eu morei num cortiço, eram 7 famílias no quintal. Então, também me dá outro ar de coletividade. Era um banheiro para 7 famílias. A gente fazia o Natal em conjunto, a gente era realmente uma grande família. A gente fazia cada um dar um prato, o Dia das Crianças tinha a festa das crianças no quintal. Então, eu acho que eu fui construindo esse olhar coletivo, né? Porque, assim, lá na casa da minha mãe e da minha avó, era tão sobrevivência que, como que eu posso explicar? A gente tem isso aqui, então é para nós. É tanta gente que aquele pouquinho tem que dar para nós. Jamais a minha avó queria brigar se eu tirasse dali para dar para... Entendeu? Lá não, nesses outros lugares, é nós. É nós, o tempo todo. E essas experiências todas que você teve com essas cidades, vivendo ali na dinâmica de cada uma, né? Sempre muda um pouco. O que Praia Grande, que você está desde 99 aqui, bastante tempo, o que Praia Grande tem de diferente de todas elas, assim? Bom, Praia Grande, ainda assim eu venho para uma região periférica, né? Que aí na época era terra, rua de terra e tal. Eu vejo uma cidade crescendo, né? Porque se a gente for ver, desenvolveu bem mesmo. Mas assim, eu via a luta de mães construindo casas para ter uma, né? Parecia que era tudo muito parecido, todo mundo muito parecido. Eu vejo pessoas muito de fora migrando para cá, oportunidade de ter uma casa, porque lá não teria, né? Então, vem para cá, oportunidade de ter uma casa. Mas eu não vi essa parte, por exemplo, uma casa de cultura da mulher negra, um lugar onde eu poderia reforçar esses contatos. Eu não vi associação de moradores, eu não via nada disso. Então, eu senti muito falta desse espaço, mas eu também cresci muito aqui. Com todo esse modo de crescer da cidade, eu cresci junto. Assim, eu fui construindo salão e conhecendo pessoas e aprendendo também como que era a dinâmica aqui, porque é uma cidade que praticamente é turística. Parece que é só movimentada num período, parece que é só pensada para um lado da cidade. Então, você tem que acabar se adaptando a isso, né? Você foi para a universidade. Desafio. Lugar difícil de ficar, né? Todo mundo sabe. Ainda mais para pessoas que saem do lugar de onde você saiu, né? Partindo da linha de onde você parte, é muito complicado. Entrar e tão complicado quanto permanecer. O que te fez ficar? O que você leva com você lá para dentro para poder continuar, terminar, concluir seus objetivos? Primeiro que eu acho que o que eu já fazia nesses 27 anos atendendo era psicologia. Era uma psicologia comunitária, né? E aí eu só descobri isso lá na faculdade, porque eu achava que a psicologia era aquela coisa só de consultório, né? Então era bem amplo, né? Em uma palestra que eu fui de uma mulher preta, que eu fiquei assim impactada, eu parei, olhei para ela e falei: "O que você estudou?" Ela falou: "Eu estudei psicologia, eu entrei na faculdade no dia seguinte." Então eu falei: se o que eu estou fazendo é parecido com isso, ou ela está chegando no nível que eu gostaria de estar, ou eu tenho que trilhar esse caminho. Eu achei que o estudo, o conhecimento ia me agregar. Infelizmente, a gente está num lugar que só reconhece diplomas. Os saberes do dia a dia eu valorizo pra caramba, mas ainda não é valorizado quanto. Então eu busquei esse espaço. Permanecer lá foi difícil. Eu não sei se você sabe, mas eu tranquei, estou retomando. Então foi difícil manter. Financeiramente falando, eu tenho uma visão social muito forte, então era um ambiente que eu tinha muito conflito. Até quando o conteúdo vinha até a mim, esse conteúdo, para mim, ele tinha que ter um recorte, ele tinha que ter um cuidado no ser passado, porque a gente está ali trabalhando com profissionais que vão atender pessoas do dia a dia lá fora. Se o conteúdo do Freud era lá atrás, ele não está cabendo ainda para tudo que está acontecendo aqui no Brasil, que é uma outra cultura. Então eu tinha dificuldade de tudo isso, sabe? Então eu vim para casa. E a dificuldade de, por exemplo, que é uma coisa que eu estou me esforçando, que a tecnologia faz. Então, eu sou daquela que escrevia no caderno, eu faço resumo, né? Aí você tem que... só que você trabalha 12 horas, você tem uma família para cuidar,
Você tem... Então, assim, equidade zero, né? Eu lembro de uma situação aqui bem colocada. Cheguei atrasada para a prova, sentei, meu professor olhou, ele, tudo bem? Ele viu que não estava tudo bem, né? Aí ele viu bem no meu canto, ele falou, eu falei, é uma alma que é sensível. Eu falei que era uma alma sensível perdida lá dentro. Você está bem? Não, quer fazer a prova outro dia? Eu falei, quero. Aí a menina, por que tu não fez a prova? Aí a menina ficou enchendo, sabe por que não fez a prova lá? Eu falei, filha, minha luz está cortada. Serve para você um motivo? Sala, se caísse um clipe no chão, fazia barulho. Porque é isso, que psicologia é essa que está tratando do quê? Então, quando eu vou lá, é porque eu quero que essa psicologia que eu penso chegue na comunidade. Porque aquela psicologia não é acessível. Aquela que eles pregam lá, não é. Eu imagino que quem te vê como referência faz escolhas a partir das vivências que você partilha. Quem fala, não, a Kelly fez, eu vou me organizar também, vou fazer. Se emociona quando te vê ocupando esses espaços, se emociona quando vê você avançando mais uma casa, né, bolando um novo plano e tal, conquistando outros lugares. Você é uma pessoa que está no lugar, você deixa sempre muito acentuado o seu posicionamento na vida, diante das questões. Na faculdade, imagino que você faça a mesma coisa. A Alde Lourdes tem uma frase que ela fala, a máquina vai tratar de nos triturar, quer tenhamos falado ou não, então falemos. Quem é a sua maior inspiração, Kelly, na vida, assim, para tomar decisões, fazer escolhas, se posicionar? Se for me falar de uma mulher, assim, Alzira Rufino. Quando eu entrei na casa da mulher negra, eu vi a Alzira. A Alzira estava altiva, né, grandona, com sobretudo, ela usava umas tranças, ela era muito original, assim, no vestir, firme no falar, e ela dava um ar não de poder, mas de confiança, que eu não tinha visto em outras mulheres negras. Apesar de ter minha mãe, minha avó, ela parecia liderança, mas era uma liderança brava, que dava medo, né? Mas é da rigidez da vida, das coisas que ela passou. Então, essa liderança de organizar, né? Mas ela não, era uma liderança que eu queria ser. Eu falava, caramba, que mulher, meu! Quando eu ia nas aulas, eu ficava olhando ela. Ela tinha revista, tinha Iparrei, ela já fazia umas poesias. Eu não sabia o que era poesia, eu aprendi o que era poesia na Casa de Cultura. Ela levou a gente em seminário de mulheres, eu conheci coletivo com a Casa de Cultura, né? Mas ela era uma mulher que eu olhava ela e eu queria ser. Eu queria ser a Alzira. Aí eu acho que eu acabei indo por esse caminho assim também por causa disso. Eu olhava, ela foi muito referência. O dia que a Alzira morreu, eu quero falar disso rapidinho. Eu estava na faculdade. Aí uma amiga, a Yara, botou no grupo, a Alzira faleceu. Gente, eu saí da sala, aí meus amigos saíram, falaram assim, nossa, tá chorando? Morreu uma parente sua? Aí eu fui me emocionar. Aí eu falei, não, mas era uma pessoa que fazia eu acreditar que era possível. Aí ele, mas quem? Aí eu falei, eles não entendem, né? Tu tava falando pra quem, né? Mas ela morreu um pouquinho, sabe? Porque quando a gente é referência, as pessoas esquecem que a gente tem fragilidades. E ela estava depressiva, ela teve várias questões, entendeu? Porque a luta não é muito fácil, entendeu? A Orivani, hoje em dia, ela fica, vive, não só sofre. Quando eu vou conversar com ela, é sempre um texto de sabedoria, assim, que ela foi praticamente a parceira ali, lado a lado com a Alzira, ela falou, ela sofreu muito. Então, quando eu falo que eu quero ser Alzira, vem o lado bom e vem o lado ruim, entendeu? E isso parece que é uma coisa que a gente tem que combater quando a gente é militante. Você tem que ser forte. Eu fui numa palestra da Angela Davis em São Paulo, onde ela teve, lotado. Gente, aquela mulher fala com uma leveza. E ela falou de uma coisa muito importante, não adoeçam. Porque adoece, entende? Então, eu acho que hoje eu já tenho uma coisa mais humanizada do que era ser Alzira, sabe? Hoje, pela minha caminhada também, porque até aqui, no 27 anos, não foi moleza.
Deixa eu retomar aqui. É. Obrigado por Não, compartilhar. desculpa isso. Não, é muito especial mesmo escutar você falando. É. Acho que todo mundo que tem uma referência, quando passa por esse momento, acaba sendo tomado mesmo por algo que não Sim. se explica, que a gente só sente, É. porque é meio que um combustível, né? A nossa Pô, olha pra lá inspiração. e tá lá, Isso. né? E de repente aquilo segue a sua trajetória e a gente fica procurando, né? É Pensando assim. isso, né? A gente vai deixar a história, você vai deixar a história, eu vou pouco. deixar a história como ela deixou. E eu gostaria de saber qual é a história, o legado que a Kelly gostaria de deixar, porque a gente falou de tanta coisa aqui já, liderança, afeto, estética, poder, conhecimento, autonomia. Que história que você quer deixar para as pessoas? Eu acho que às vezes a gente é um pouco utópico, né? Mas eu gostaria de um olhar mais coletivo, né? Se alguém falar assim, tu conheceu a Kelly? Eu lembro, a Kelly fazia as atividades de grupo, fazer reuniões de amiga. Eu sou o espaço que muitas amigas realmente procuram para conversar, não julgar, se acolher. Eu quero muito que a nossa estética seja respeitada em todos os ambientes, né? Porque eu já fiz muito cabelo, por exemplo, numa sexta e o rapaz trabalhar a segunda ter que tirar. Então, essa coisa de marginalizar nosso visual, é muita coisa, mas eu acho que hoje eu já tenho essa visão. Se eu ajudar 10, tá bom, sabe? Porque a gente não vai salvar o mundo. Mas a nossa comunidade a gente tenta ajudar, assim. Quem está em volta, no mínimo, nós vamos ajudar. Eu quero falar de uma parada que é tensa sempre, mas que é fundamental. Você atua em vários movimentos sociais, você atua pelas PLPs, você foi candidata a vereadora aqui já na cidade de Praia Grande. Sim. Acho que foi um momento simbólico, tanto para o Partido dos Trabalhadores aqui da cidade, como para a própria cidade, né? Infelizmente, a cidade não estava pronta para uma vereadora como você. Kelly, como é que, no meio de tanto caos, de tanta dificuldade, tudo que a gente falou aqui, né? É muito desafio. Você ainda arrumou energia para disputar a narrativa política da cidade, se candidatou, disputou. O que te move nessa direção? É uma coisa que muita gente perguntou, porque como eu sou de movimento, é uma coisa totalmente diferente. Eu fui para esse cenário no sentido de que, por exemplo, a gente, quanto promotoras legais, a gente faz educação popular para mulheres, que é pautada em direitos, esclarecendo como que funciona a cidade. Então, uma mana vinha ali, como que eu faço um BO? Como que... tem o CRES, tem a delegacia. Só que tudo que a gente ensinava, que estava dentro da lei, que estava dentro do que seria direito dessa mulher, não funcionava, né? Então, eu estou ensinando para ela aqui, para ela ir lá bater e não funcionar. Aquilo estava difícil. Então, teve um momento assim que eu achei que... Falei, vamos chamar atenção, né? Vamos ver se de repente... Mas eu confesso que foi muito desafiador, porque é uma linguagem totalmente diferente. Uhum. Assim que passou a eleição, eu fiquei adoecida. Fisicamente, fiquei doente mesmo. No sentido que todos os dias você tem que estar se validando de que você é capaz de ocupar aquele lugar, até para quem te conhece. Porque ainda assim as pessoas têm um olhar de homem branco e gravatado no lugar de político. Elas não, apesar de eu falar a linguagem, eu tive uma pontuação bem expressiva, acho que eu fiquei contente, porque foram votos assim genuínos, confiantes mesmo, entendeu? Pessoas que me conhecem, que disseram, a Kelly, vou votar. Teve gente falando, nesse partido eu não quero, mas eu vou votar na Kelly. Né? Então, e acho que é uma caminhada longa, se eu quiser continuar, porque é processo. Não foi fácil, foi desafiador, foi angustiante. Eu trabalhava meio período ainda, que você não tem esse apoio todo como os outros candidatos têm. Então, você é um partido de esquerda, você é oposição. Então, eu fui xingada de ladrona, de várias coisas. E aí, é uma cultura, né? Então, a gente não está brigando só com o sistema político, está brigando com a cultura das pessoas da rua também. Então, o político tem que oferecer alguma coisa, uma cesta básica, a telha, não sei do quê. Então, quando bate lá, eu falava, onde está dando que eu vou buscar?
porque eu sou trabalhadora. E eu tinha que fazer uma educação sobre qual era o papel real do vereador nessa cidade. Então, tudo isso foi muito cansativo, entende? Então, não era só falar, vote em mim que eu vou ajudar vocês. Não era. Eu tinha que parar e falar, você vai votar em mim para representar você, não para te dar uma cesta básica hoje e nunca mais bater na sua porta. Então, era difícil. Ô, Kelly, você cresceu num lar de religião de matriz africana. Uhum. E, diferente da maioria das crianças do país, né, que crescem em um lar religioso cristão, na maioria dos casos, assim como essa religião molda a visão de mundo dessas crianças, imagino que a sua espiritualidade também tá alicerçada nesse lar, o modo como você cresceu e vê o mundo. Na cidade das igrejas, Kelly, na cidade das igrejas evangélicas, você sai candidata já conhecendo bastante o território, conhecendo bastante a população, principalmente da Zona 3, que é onde você mais tinha intenção de atuar, né? Uhum. Você sente que o fato da cidade não ter superado o seu racismo religioso em muitos aspectos afetou a disputa e te empurra diariamente para a margem, enquanto uma mulher de periferia, da Umbanda? Então, eu tenho uma visão dual para isso, porque assim, a gente tem uma comunidade de matriz africana bem grande também, que infelizmente não é unida, né? Como uma questão que eu reforço, que é o movimento negro também aqui. Acho que a gente tem muita gente, a gente só está espalhado, a gente tem que se juntar. Mas quando se fala de política, de dinheiro, isso é maior do que a causa. Ou então as pessoas usam a causa para se prevalecer dentro desse cenário político. Então, quando você vê algumas pessoas de matriz africana no cenário político, era mais pelo dinheiro do que pela causa. Então, eu não coloquei tanto a religião como a fronte, porque, assim, na minha casa, nós éramos todos bandistas. Depois, minha mãe deixou muito livre, eu já fui de igreja católica, eu conheci outras religiões e hoje candomblessista, mas, assim, eu olho para a religião como um lugar de reforço da minha alma, né? Minha mãe que sempre falava uma frase que salvação é individual. E realmente é. Mas quando a gente vai falar de intolerância religiosa, a gente tem que ser unido. Porque a gente está falando de um grupo, né? Você pode ser de um ou de outro. E a igreja, ela está entrando no cenário onde o Estado está falhando. A gente está vendo ali, mas gente, eu fiz um trabalho da faculdade que falava sobre religiões e uma das questões era lugar que é acolhedor. O ser humano, ele sente essa sensação de desamparo, ele precisa desse lugar que ele vai pedir ajuda. É Deus, é Buda, é no universo, é o ateu, que parabéns para o ateu, porque eu vou falar, todo mundo vai, na hora que está morrendo, grita Jesus. Mas eu estou falando assim, essa sensação de desamparo, ela não é só espiritual. Às vezes é uma questão social. Não estou em trabalho, não tenho uma casa, meu pai tem um vício. Aí ele vai para esse lugar, ele é acolhido como um irmão, como uma família, ele fica. Eu fui em dois cultos, eu vi como funciona. Sentei lá no meu canto e fiquei olhando. É em cima da necessidade deles. E isso é usado pelas religiões. Eu sou uma religiosa, mas eu não uso a religião nesse caso aqui onde o governo devia estar atuando. Entendeu? Sim. Então eu tenho esse cuidado. Bom, a gente pediu para os nossos convidados nessa temporada trazer um objeto que eles acham importante para compor o nosso espaço, nosso momento de conversa. Porque na temporada passada a gente ia até o ambiente onde o artista trabalhava, produzia, porque a gente entendia aquele espaço como um espaço importante para o processo desse artista. E como hoje a gente está aqui no Aroeiras e vai seguir por aqui nessa temporada, acredito, a gente pediu para os nossos convidados trazerem um objeto que eles acham importante. O que você trouxe para nós, Kelly? Não, meu objeto é diferenciado. Eu vou pegar ele aqui, que é essa madeira com pregos. E essa madeira aqui, no mínimo, deve ter uns 18 anos. Que eu tive uma primeira, que é quando eu trabalhava a domicílio, né? Por exemplo, eu tinha que adaptar esse ambiente para me trabalhar. Então, eu usava essa madeira para separar as mechas. Nossa! Então, era engraçado o processo de ir até a casa. Eu enrolava um monte de jornal para ninguém... Quando isso... Uma vez tomei uma chuva, aí o papel saiu, e o cara, nossa, o que tá dando? Aí, às vezes, eu brincava, falei, para bater em ladrão. Mas não, era para separar cabelo. E ainda tem alguns trabalhos manuais que são feitos assim, né? Que é um tricô feito
tipo num tear, né? Mas isso aqui não, isso aqui foi uma adaptação. E aí, até hoje a gente usa. Só que os do salão já é mais pintadinho, tem as divisões. Esse aqui é o antigo, esse aqui é o guerreiro. Nossa, mas é um artefato, né? Uma coisa não, artesanal, uma coisa... Não, acho que quem vê nem imagina que não é imagina para o que é. Exatamente. Pô, muito legal. E as minhas filhas até brincam. Mãe, quando a senhora falecer, a gente vai enterrar junto. Elas falam isso brincando. Mas é esse meu objeto. Eu acho que a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, mas eu tenho mais 2 perguntas para você. Aliás, não, 2 não, 3, porque nós temos a pergunta mímica também. Antes eu quero agradecer aqui, dizer que hoje a gente está num espaço muito importante aqui para a cidade de Praia Grande, um espaço cultural que é o Aroeiras do Brasil. Quero agradecer às nossas amigas Delba e Arlete. Conheçam o Aroeiras do Brasil, é um espaço sensacional e fundamental para a cultura da cidade. Vai ser uma coisa rapidinha, tá? Para a gente depois ir para a pergunta mímica. O que te faz chorar? Ai, acabei de chorar aqui. O que me faz chorar amor genuíno, assim, de amigos, essas conexões, assim, sabe? Me emociona muito. O que te faz gargalhar? Gargalhar? Ai, vou ter que falar minhas amigas de novo. Quando eu tô com as pessoas que eu amo e num samba, hein? Se eu estiver num samba com as minhas amigas, você vai ver eu rindo muito, com vontade. E como é que a Kelly se vê daqui 10 anos? Psicóloga comunitária dentro do meu espaço cultural fazendo atividade. E a nossa pergunta mímica a gente tem aqui uma frase da Tentáculo Mímico que é poder de alcance e adaptação. E a gente sabe que o artista e o trabalhador da cultura, da periferia, ele tem que se adaptar para poder alcançar muitos lugares. Não estou falando de valores, estou falando de ter jogo de cintura. Jeitos, né? O que a Kelly tem feito para alcançar e se adaptar a novos territórios? Olha, eu tenho me rebolado, que eu vou te falar, eu faço várias atividades, né? Mas eu tenho me priorizado. É muito diferente hoje, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei 27 anos, isso com certeza me causou questões físicas, né? Hoje eu trabalho muito menos dentro do salão e já atuo mais dentro dos movimentos. Então, hoje eu cuido da minha saúde, hoje eu volto a estudar, eu acho que eu me priorizo um pouco mais. Faço terapia, que era uma coisa inalcançável. Então, eu tenho que estar bem para ajudar o outro. Então, acho que eu faço isso. Bom, Kelly, minha amiga, foi muito bom te escutar. Muito obrigado por você. Imagina, foi uma honra. Vir aqui conversar com a gente. Muito emocionante escutar mesmo. Eu espero que a gente possa conversar muito, muito. Conheçam o trabalho da Kelly no Instagram. Conheçam o movimento das promotoras também. O movimento das promotoras populares, o espaço onde a Kelly atende. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Não, eu quero muito reforçar esse convite, principalmente para as mulheres, de conhecer o Promotoras Legais Populares da Praia Grande, que a gente já está atuante há uns anos e a gente faz várias atividades. Então, se isso aqui for um espaço de trazer, né, um start para as pessoas olharem a página, conhecer nosso trabalho, eu vou ficar muito feliz. É isso, obrigado mais uma vez. Obrigada. Você me emociona sempre. E fica ligado aí que daqui a pouco tem mais entrevista por aqui.